Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Felipe Orro condena a cultura do ódio, racismo e xenofobia ocorridas nas redes sociais. Nós temos aqui apresentado um projeto de lei hoje, proibindo a contratação pelo poder público de servidores efetivos ou de livre nomeação de pessoas que foram condenadas pela Lei 7716, que é a lei conhecida como Lei do Racismo, da Intolerância, do Ódio, e que foi incluído também os crimes de homofobia nessa lei, pelo STF. Essa nossa preocupação é que está havendo uma intolerância no meio da sociedade e pessoas cometendo crimes e divulgando isso nas redes sociais como se aquilo fosse um diário dele que só ele iria abrir. E isso é crime, não pode estar sendo divulgado publicamente e incitando pessoas a também fazerem esse tipo de ação. Nós vivemos momentos de combate a tudo isso. Estamos comemorando em 2019 30 anos da aprovação da lei do racismo. 30 anos. E ainda vemos acontecer isso e parece que vem aumentando com essas mídias sociais, aumentando casos como estes. E nós vimos acontecer recentemente um caso que foi uma aberração, crime contra imigrantes estrangeiros ou imigrantes nacionais, crimes de ódio, incitando etnias, grupos sociais, raça, cor. Isso não pode ser uma demanda que a sociedade vá permitir ou deixar passar. Não podemos passar a mão na cabeça de pessoas que cometem crimes. Isso é um crime, isso não pode acontecer. Isso é uma coisa que prejudica o andamento da sociedade, prejudica a paz social. Nós vemos que as pessoas não podem ser discriminadas pela cor, credo, raça, religião, opção sexual, condição financeira, etc. E nós vemos que isso tem sido uma constante, e que depois se diz que não, que foi uma brincadeira, ou que foi... Isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. Quando você divulga em rede social que milhares de pessoas têm acesso aí, acaba se divulgando e acaba se propagando uma voz muito e que não deve acontecer. Isso não pode e não deve acontecer. Por quê? Porque se nós propagarmos, se nós divulgarmos, se nós incentivarmos, nós vamos criar uma sociedade injusta, nós vamos criar uma sociedade pequena, nós vamos criar uma sociedade cheia de ódio, nós vamos criar uma sociedade da intolerância, em que as pessoas cada vez mais vão se criar e se fechar em seu casulo e não ter mais a possibilidade de uma convivência em comum. Como é que vai se andar na rua amanhã se propagando o ódio contra esses grupos que eu me referi? Como é que vão andar na rua amanhã? Vão começa com esse crime de ódio e vai terminar com um crime de assassinato, de morte, de pessoas que vão ser aí acontecer tragédias nas nossas ruas. Nós vamos incentivar isso ou nós vamos cumprir a lei? Uma lei que tem 30 anos, uma lei que é séria e que não permite esse tipo de abuso, esse tipo de crime. Então, eu sou pelo império da lei. Defendo que nós não podemos criar esse tipo de sociedade. Nós não podemos criar a sociedade que defenda o ódio. Nós não podemos criar uma sociedade intolerante. Nós não podemos dizer que o nosso irmão do lado, voltarmos há mais de 100 anos, em que a cor da pele fazia diferença para entrar nos lugares, para trabalhar ou etc. Nós não podemos voltar a mais de 100 anos, quando a intolerância religiosa também era um mote.
Nós não podemos voltar a 100 anos atrás ou mais, quando injustiças aconteceram, vidas foram perdidas e muita gente lutou para que nós pudéssemos ter essa liberdade, essa democracia, e a duras penas a sociedade brasileira construiu a sua democracia e nós temos que lutar para que ela seja mantida e para que as pessoas tenham uma vida em paz. O Brasil vive uma crise econômica e ficam se jogando factoides e coisas completamente fora de responsabilidade, de contexto. E nós precisamos superar a crise com muito trabalho. As pessoas precisam de emprego bom e decente. Nós precisamos melhorar a renda das pessoas. O brasileiro vive numa situação difícil. Os jovens com perspectiva pequena de conseguir uma universidade, conseguir um emprego, as pessoas buscando ali alternativa para poder sobreviver, e nós vamos estar então convivendo com esse crime de ódio que prega o quê? Diminui a população, não tem emprego, então mata metade da população, é isso que estão querendo dizer? Brasileiro que é brasileiro ou tem um sangue estrangeiro ou tem um sangue indígena nos seus antepassados. Isso é claro, todo mundo aqui veio de algum lugar ou é daqui e tem essa descendência. Isso é o normal da miscigenação do povo brasileiro, que é formado por gente do mundo todo, que para cá veio e que construiu esse país, construiu a grandeza do nosso Brasil, que é um país muito rico e que a população hoje passa por uma grave crise econômica. Mas essa crise econômica, ela tem essa conotação social e moral também, né? Claro, quando se fala em combate à corrupção, também é uma crise moral. Quando se fala em combate a crimes de ódio, também se fala em crimes morais, em que nós precisamos criar uma sociedade que se conscientize e que as pessoas saibam e entendam que olhar para o próximo é olhar como para um irmão, né? Olhar para o próximo e olhar para as pessoas diferentes, que são o conjunto da nossa sociedade, olhar para todos, as pessoas possam se sentirem irmanadas no mesmo objetivo, fazer esse Brasil crescer, gerar emprego, desenvolver, crescer, prosperar, progredir, ter universidade para todos, ter oportunidade para todos. Então, na luta por essa sociedade mais justa, essa sociedade mais solidária, essa sociedade mais humana, nós vamos fazendo aqui a nossa parte, fazendo esse projeto de lei que vou pedir a aprovação dos demais colegas aqui, a sanção do governo, para que possa virar lei e ajudar a combater esse crime de ódio, esse crime de racismo, esse crime de intolerância que aflige uma parte da nossa sociedade, que se divulga bastante e que infelizmente se compartilha, muita gente se compartilha disso, mas que com certeza a grande maioria sente dor no coração, sente um rasgo no coração, uma dor no peito quando vê esse tipo de injustiça, esse tipo de coisa acontecer aqui. Está de parabéns ao Ministério Público Estadual, que adotou medidas e deve sim tomar medidas rápidas e enérgicas como a que foi feito, para que nós não convivamos com a barbárie, para que nós não convivamos com esse tipo de coisa. Que Deus abençoe a nossa Campo Grande, o nosso Mato Grosso do Sul, o nosso Brasil. Meu bom dia, muito obrigado. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.